é um combo de tanta informação, né? Tá muito massacrante. Tudo na internet, assim, é uma forma muito generalizada e muito acentuada. Então, isso vem com muita força para dentro das casas, né? Então, é uma coisa, assim, muito complicada, porque a gente acaba esquecendo algumas características pessoais que a pessoa tem. A criança também já tem, né? Tem criança que realmente não gosta que encosta, tem criança que realmente não gosta de som alto, tem criança. Eu, por exemplo, sou uma criança, depois, nos testes psicológicos, a gente vai descobrindo, aí eu, meu Deus, é assim, por isso que eu sou assim. Tem questão do temperamento. A gente sabe, né? A psicóloga está aqui também, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso, maravilhoso. Então, assim, a gente acaba anulando as características pessoais e a gente traz para dentro daquilo que a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro. Sem contar também que quando a gente foca muito nisso, a gente também esquece que muitas pessoas estão sendo subnotificadas com autismo, né? Existem pessoas autistas que não têm o diagnóstico pela falta de conhecimento. Exatamente. A gente tem os dois lados da régua, né? A gente tem aquelas características que parecem com autismo, mas a gente também tem aquelas características que passam batido por falta de conhecimento do profissional. A gente hoje em dia, por exemplo, tem subnotificação de meninas. Sim. Atualmente, 4 autistas, uma é uma menina só. A gente tem isso nesse momento, as pesquisas apontam para isso. Só que a gente também tem subnotificação. Sim. Porque a menina ela é criada assim, fica quietinha, fecha a perna, senta, se comporta. Então, às vezes, passa batido alguma coisa. A gente também tem subnotificação de crianças negras de autismo. Sim. Significa que não tem crianças negras autistas? Tem. Hoje em dia, a gente tem diagnósticos tardios de adultos. A gente vê isso muito lá no centro, né? Levam a criança, é a clássica. Mas eu também era assim quando era criança. Aí, gente, dá vontade de falar, mas já pensou que também você pode ser autista? Porque é genético. Sim. Não me surpreende, né? Se a criança o pai também Tem pais é. que estão se descobrindo O autismo é autistas pelo genético. filho. Sim. Ai, gente, não brinca. Ele é genético, mas não hereditário. Não é obrigatório que se você é autista, o seu filho também vai ser, né? Porque tem doenças que são hereditárias. O autismo não é uma doença, mas quando a gente pensa em hereditário, a gente pensa muito em doença. O pai tem, passa pro filho. Entendi. No caso do autismo, o transtorno, né, que é bem diferente de doença, ele tem uma pontuação genética, só que ele não é obrigatório, né? Se você tem, obrigatoriamente seu filho vai ter. Só que marcadores são muito, você encontra muito, né? Sim. É muito mais provável que uma criança autista nasça de pais autistas, Não de pula, familiares. Não pula geração, tipo assim, o avô foi, o pai não nasceu, mas o filho no caso, o neto nasceu. No caso existe. aí seria uma questão de hereditariedade, né? A gente não é uma certeza, não é uma confirmação. É mais uma... Só que se tem um caso de autismo na família, por ser genético, a gente vai encontrar outros casos também. Entende. Aí, gente, a informação chegando pra gente, essa pra mim foi completamente nova. E eu tô aqui. Porque ele tem um marcador genético, de fato, né? Então, assim, às vezes o comportamento da criança parece muito o comportamento dos pais. Sim. Né? Muitos adultos se descobrem autistas por isso. Entendi. Eles levam seu filho pra avaliação, pontua algumas coisas, poxa, eu também sou assim. Então, ele vai entrar numa avaliação tardia e se descobre. Entendeu? Mas a gente estava conversando, né? A Marcela pontuou muito sobre a questão da supernotificação, né? Sim. De pessoas que não são e pelo Google acham. E também tem a subnotificação. Aquela história do vamos esperar para ver, ele vai crescer. A fono, coitada, ela passa muito por isso. Muito. Né, Thaís? Fala Até um pouquinho 4 da anos fala. é normal, né? Da fala com relação a isso. Outro também fator, além da questão genética, é que, por exemplo, a prematuridade também é levada em consideração. No caso do diagnóstico do autismo. Não é que todo bebê prematuro, pelo amor de Deus, vamos entender. É isso, essa linguagem generalizada. Vamos entender. Não é que todo bebê prematuro vai ser autista. Porém, existe uma maior probabilidade disso vir a acontecer. Sim. O que mais acontece é, as crianças começam a apresentar alguns sinais, vão ao pediatra, e aí pede para esperar. Quando chega para a fonoaudióloga, que seria o primeiro profissional que vai pegar esse caso, chega com uma queixa de atraso de linguagem. Mas é uma criança que nem balbuciou, nem balbucia, que se comunica por comunicação gestual, apontar ou pegar na mão e levar. Sim. Imagina a quantidade de estímulos que se perdeu desde o nascimento até os 2 anos. Sim. Então, assim, é importante, independente de ser autismo ou de não ser autismo, observou atraso no desenvolvimento, procure o profissional. Porque ele vai te orientar.
Entende? Sim. Independente do diagnóstico. O diagnóstico é importante, sim, é. Mas muito mais do que isso, é importante entender o que está acontecendo e intervir precocemente nas Sim. habilidades que encontram em déficits. Uhum. Porque a gente se baseia nos marcos do desenvolvimento e temos um gap dentro desses marcos. Então, o profissional, ele consegue mensurar se mesmo que a criança esteja em atraso, ainda assim é considerado dentro dos padrões de normalidade. Sim. E mesmo dentro dos padrões, a gente dá uma ajuda para essa criança, para que ela consiga se desenvolver de uma forma bem mais tranquila, para que não ocorra rupturas no desenvolvimento dela, para que não ocorram alguns bloqueios, por exemplo. Entende? Porque quando essa criança chega para a gente aos 2, aos 3, Aos 5, que às vezes 5, acontece muito. aos Sem 7, falar. por exemplo, Às vezes sem falar. sem falar. Sem falar. Às vezes sem passar por nenhuma outra terapia antes. Para a linguagem da mamãe e do papai que está em casa, provavelmente eles devem estar assim, e agora? Qual é a idade que, então, em casa, quem está assistindo a gente, que vai assistir a gente ainda, qual é a idade que eles devem, no caso, quando eu devo me preocupar? Se meu filho não falou até certa idade, quando eu devo me preocupar? Porque o que acontece na nossa vida normalmente? Fulano falou com o ano já estava falando tudo. E eu vejo isso na escola hoje. A minha filha, ela fala muito bem. E é uma coisa assim dela, porque a gente não é. A gente se comunica muito bem. Porém, assim, a gente não é uma coisa de ficou insistindo com ela. Fala, filha, fala isso, não sei o que. Ela fala muito bem. Por ela falar, quando eu chego na escola, ela monta frases inteiras. Alguma mãe do lado que tem um filho mais velho fala assim: nossa, mas ela já fala tudo. Aí eu, fala. Meu filho tem 2 anos e 5 meses e ainda não fala. Ele fala mais é mamãe, papai, uau. E eu também não sei o que dizer, porque eu também não sei falar para ela assim, isso tá dentro do padrão, não sei. Então, assim, para quem tá em casa, quando que um papai, quando que uma mamãe deve se preocupar, a partir de qual é a idade limite para falar assim, não, está dentro, né, dos padrões de desenvolvimento, tá ok. Tá tardio, tem alguma coisa ali que está pontuando. Quando é que eles devem se preocupar? Antes mesmo de falar, mamãe, papai, por exemplo, palavras simples, para que todo mundo consiga entender a nossa linguagem. Essa criança precisa ter um nível atencional. Ela precisa manter contato visual. Sim. E ela precisa imitar. Antes de falar palavras, ela precisa ter essas 2 bases. Entendi. Uma criança recém-nascida até os 12 meses, ela vai absorver tudo que o meio propõe. Para que quando ela chega aos 12, dos 12 aos 18, ela já imita palavras. Sim. Só que se essa criança não passou pela habilidade de imitação, ela vai ter uma dificuldade enorme. E a gente não está falando de autismo em si. A gente está falando de qualquer criança, desenvolvimento infantil. Entende? Se essa criança não consegue parar, sentar, observar o que está acontecendo ao redor, dificilmente ela vai conseguir se comunicar, utilizar da linguagem expressiva. Entende? Então, antes de tudo, antes de falar, ela precisa absorver tudo que está acontecendo no meio. E a gente entra numa questão de que hoje nós estamos numa era tecnológica. Sim. E os pais precisam muito trabalhar. Ambos precisam trabalhar e as crianças ficam muito submersas nas redes sociais, no telefone, vendo joguinhos, assistindo vídeos na televisão, no celular. E alguns pais até falam para mim a respeito de, mas aquele vídeo é educativo. Sim, de fato é educativo e é possível aprender com aquele vídeo. Sim. Mas aquele vídeo não tem fundo social. Sim. Não tem a resposta que o outro vai te dar. De quando uma criança, por exemplo, começa mamapada. E aí você fala, uau, que legal, é isso, vamos, continua. Aquele vídeo não vai te dar essa resposta. Sim. Entende? Então, uma criança em fase de desenvolvimento, na primeira infância, que compreende do 1 ao 3, ela precisa estar exposta ao social. Pessoas. A pessoas. Que devolvem para para ela. E essas pessoas ela possam devolver, dar um reforço positivo.